WW de volta falando agora das eleições na Argentina. Uma pesquisa feita pelo Instituto Atlas Intel projeta a vitória do candidato oposicionista Javier Milei no segundo turno. De acordo com o levantamento divulgado hoje, Milei teria 52% dos votos válidos contra 48% de Sérgio Massa, atual ministro da Economia e candidato peronista. A margem de erro do levantamento é de 1,7 ponto percentual para mais ou para menos. Foram ouvidas 3.218 pessoas entre 1º e 3 de novembro. E o nível de confiança da pesquisa é de 95%. Daniel Rittner, a pesquisa indica, se ela ocorresse hoje, Javier Milei com esta vantagem, fazendo uma virada, uma vuelta em espanhol que tratam, Daniel Rittner, que foi correspondente em Buenos Aires, diante do resultado que Sérgio Massa obteve no primeiro turno. Agora, faltam 16 dias até o segundo turno, ainda há água para passar por baixo dessa ponte para dizer um clichê das eleições, ainda há muito tango a ser tocado até as eleições. Rittner. Yuri, é uma bela remontada, como se diria em Buenos Aires. Essa palavra que eu estava querendo lembrar. Eu sou um argentinófilo, então não tenho o que discutir. Yuri, é curioso a gente observar o que aconteceu desde agosto, quando Javier Milei surpreendeu e terminou as primárias na Argentina num primeiro lugar surpreendente e arrasador ao mesmo tempo. O que aconteceu em seguida, quando todo mundo chegou a projetar até uma possível vitória de Milei em primeiro turno? E o Milei acabou atrás do Sérgio Massa. Uma interpretação bastante justa dessa recuperação de Massa é a seguinte: o Milei foi colocado, pela votação surpreendente que teve nas primárias de agosto, quase que numa posição já de governo. A Argentina e o mundo, nós mesmos aqui, começamos a debater o que poderia ser um governo Milei. Enquanto não se debatia, pelo menos na intensidade imaginada, como estava a economia argentina, já que o ministro da Economia é o candidato governista nessa eleição, o Sérgio Massa. E o Milei ficou no cantinho do ringue, ficou acuado, mesmo sendo o candidato outsider, o candidato da oposição, de uma oposição ultraliberal, uma terceira via opositora, ele acabou ficando numa situação de telhado de vidro. Por quê? Com as suas posições extremamente polêmicas, controversas, ficou muito fácil bater em Milei numa pauta que não era a pauta de economia. Isso ajudou muito o Sérgio Massa, que era justamente quem mais tinha o que explicar e desculpas para apresentar na campanha do primeiro turno. Agora, o que a gente viu desde que o primeiro turno se encerrou, com Sérgio Massa à frente e Milei alguns pontos atrás? Há uma crise de desabastecimento que se intensificou, principalmente de derivados de petróleo, de gasolina, diesel na Argentina. Isso tem muito a ver com a disfuncionalidade da economia argentina, e a economia voltou a ser um grande tema de debate. Isso é ruim para Sérgio Massa e favorece Milei. Noves fora toda aquela discussão de que os eleitores de Patrícia Bullrich, do Juntos pela Mudança, do macrismo, que terminou em terceiro lugar no primeiro turno, estão migrando majoritariamente para Milei. De qualquer forma, é uma eleição que até o final, até as últimas contagens, vai ser impossível cravar quem que é o favorito de vez. Vale lembrar que no primeiro turno, a Atlas Intel foi o único instituto de pesquisa que já havia colocado o Sérgio Massa como primeiro colocado naquela eleição e que Javier Milei seria o adversário sem Patrícia Bullrich. Thaís, só antes de voltar a palavra com o Rittner, eu queria que você relembrasse um pouco do que você acompanhou em loco ali e do quanto, um dos pontos que o Rittner coloca, os eleitores característicos do macrismo, né, do partido que lançou Patrícia Bullrich, como é que na sua avaliação do que você viu lá e do que você tem acompanhado, para onde que eles estão indo, independentemente do fato de a própria Patrícia Bullrich ter declarado apoio a Milei?
Olha, Yuri, eu tenho uma dúvida enorme. Eu constatei lá um grau de incerteza das pessoas, né? Porque eu conversava com todo mundo, das pessoas. E eu vi gente dizer assim, olha, eu não voto no Milei nem pensar, eu estou entre a Patrícia e o Massa. Ou eu não voto no Massa nem pensar, eu estou entre a Patrícia e o Milei. Então, só essas vezes... A rejeição falando primeiro, né? Exato. Então, assim, a rejeição é que dizia. E a Patrícia Burrich, eu não ouvi ninguém dizer assim, eu não voto na Patrícia de jeito nenhum, né? Sempre polarizado entre os dois, mas a Patrícia ali como um fiel entre os dois, um fiel de balança entre os dois. Portanto, eu acho que vai ter uma divisão e talvez a resposta a resposta para o resultado está exatamente nessa divisão. Agora, ela é difícil de captar e de marcar, porque as pessoas vão votar contra alguma coisa. O que me faz, para a gente arrematar bem rapidinho, Rittner, rejeição também foi uma palavra de ordem na eleição aqui do Brasil do segundo turno e talvez isso seja um dos parâmetros que alguns dos QGs lá de Milei e de Massa estão levando em conta também, né? Sabe, Yuri, que essa eleição no segundo turno do Brasil entre Lula e Bolsonaro foi estudada em minúcias e esquadrinhada em detalhes por Daniel Scioli, que é o embaixador da Argentina no Brasil, ex-governador da província de Buenos Aires, que é a província que tem mais eleitores do país, e muito, muito próximo de Sérgio Massa. Ele fez um mapa e apresentou todos esses detalhes para o próprio Massa no seguinte sentido: quais são as lições que o segundo turno no Brasil deixaram e que podem ser explorados por Massa? E a gente vê o seguinte, Massa deixou um pouco o kirchnerismo, a figura de Cristina Kirchner e até as referências ao peronismo deixou um pouco de lado. As cores da campanha, os temas, uma aproximação, gestos muito fortes por uma unidade nacional. Isso lembra alguma coisa? Isso lembra a Frente Ampla que Lula tentou costurar no segundo turno, pelo menos no discurso? Lembra um pouco o PT fugindo do vermelho aqui no Brasil? Pois então, é um pouco isso, colocar na conta do adversário que o adversário é radical, o adversário é uma ameaça à democracia, o adversário não tem preparo psicológico para assumir a presidência da Argentina. É esse discurso que Massa tem incutido cada vez mais na campanha. Quem sabe faça a diferença no 19 de novembro.